Olá, bom dia. Se você tem me acompanhado, já sabe que eu tenho feito esse devocional todos os dias, às 7 horas da manhã, ele vai ao ar. Nós estamos estudando o livro de Mateus, capítulo a capítulo, devagarzinho, com cuidado, para entender cada trechinho da Bíblia. Esse é um devocional que me ajudou muito a aprender a amar esse momento de estudo bíblico, porque antes eu fazia esse estudo de maneira automática. Eu entendia que era uma obrigação fazer esse estudo, era um mandamento que a gente aprendesse, buscasse, né? Jesus nos ensinou, então eu fazia, mas não tinha aquele amor. E hoje eu amo esse momento. É muito emocionante começar a entender como as coisas se desenrolaram. A gente vai criando um filme na nossa mente, né? Enxergando ali toda a história narrada na Bíblia de forma corrente. E como nesse canal eu falo muito para líderes de ministério infantil, para nós isso é precioso, porque quanto mais claro a gente tem as histórias, os acontecimentos na nossa mente, quanto mais vívido, mais simples é para nós passar isso para as crianças. Então a contação de história fica muito melhor, as nossas técnicas se desenvolvem muito mais. Vamos lá, então, hoje a gente está lendo, vai ler o capítulo 12 de Mateus. Capítulo muito emocionante, porque a gente vê crescendo, né, a oposição a Jesus, os fariseus, os religiosos se opondo com mais força a Jesus, e a gente percebe como Jesus se mantém firme em sua posição. As respostas que Jesus dá sempre nos surpreendem de forma positiva, então é muito interessante. Vamos fazer então, eu faço a leitura do capítulo, depois essa Bíblia aqui é uma Bíblia de estudo esquematizada. A gente lê a explicação da Bíblia, vamos fazendo alguns comentários, no final eu faço as anotações de tudo que eu entendi com as minhas próprias palavras e a gente lê como um resumo de todo o conhecimento recebido nesse dia. Vamos lá então. Jesus é o Senhor do sábado, capítulo 12. Por aquele tempo, em dia de sábado, Jesus passou pelas searas. Ora, estando os seus discípulos com fome, entraram a colher espigas e a comer. Os fariseus, porém, vendo isso, disseram-lhe: Eis que os teus discípulos fazem o que não é lícito fazer em dia de sábado. Mas Jesus lhe disse: Não leste o que fez Davi? Quando ele e seus companheiros tiveram fome, como entrou na casa de Deus e comeram os pães da proposição, os quais não lhes era lícito comer, nem a ele, nem aos que com ele estavam, mas exclusivamente os sacerdotes? Ou não lestes na lei que, ao sábado, os sacerdotes do templo violam o sábado e ficam sem culpa? Pois eu vos digo, aqui está quem é maior do que o templo. Mas se vós soubesses o que significa misericórdia quer e não holocaustos, não terias condenado inocentes, porque o Filho do Homem é Senhor do sábado. Vou ler já a explicação que a Bíblia dá a respeito desse trecho. Um dos 10 mandamentos dados por Deus ao povo de Israel através de Moisés era: lembra-te do dia de sábado para o santificar. Êxodo 20, do 8 ao 11. Os mestres da lei na época de Jesus haviam desenvolvido regras bem restritas sobre o que esse mandamento significava, acreditando que, se eles cercassem os mandamentos com submandamentos, reduziriam o número de pecados contra Deus. Nesta passagem, Jesus mostrou que ter mais regras não produz mais justiça. O mandamento entregue por Moisés foi: guardarás o sábado para o santificar. E os fariseus, para terem certeza de que estavam fazendo isso, que estavam santificando o sábado, eles criaram várias regras em volta desse mandamento, para que eles tivessem certeza de que não estavam pecando, de que eles estavam cumprindo o mandamento. Mas Jesus diz que eles fizeram essas interpretações de forma equivocada, eles tornaram o sábado muito pesado, muito cansativo, eram muitas regras que nem eles mesmos conseguiam cumprir. Então, mais uma vez, Jesus mostra que eles não estavam entendendo qual era o princípio daquele mandamento. Assim como nós hoje, que somos reformados, não guardamos o sábado, literalmente, guardamos o domingo, porque nós entendemos que o que vale ali é o princípio. E por que o reformado então guarda domingo? Sempre surge essa dúvida, né? Em vez do sábado, como os adventistas, por exemplo. Porque nós entendemos que o domingo se tornou um dia mais simbólico para esse propósito, pelo fato de Jesus ter ressuscitado no domingo, e a própria Bíblia diz que a igreja passou a se reunir no primeiro dia da semana, que era o domingo. Então, dessa maneira, nós passamos a guardar também o domingo. Mas o guardar o sábado é o princípio, não importa o dia da semana. O que importa é que você tenha aquele dia separado para desacelerar a mente, para priorizar a Deus, para sim descansar, para ajudar outras pessoas, para servir a outras pessoas também. Continuemos então a leitura. O homem da mão ressequida. Tendo Jesus partido dali, entrou na sinagoga deles. Achava-se ali um homem que tinha uma mão ressequida. E eles, então, com o intuito de acusá-lo, perguntaram a Jesus: É lícito curar no sábado?
Ao que lhes respondeu: Qual dentre vós será o homem que, tendo uma ovelha, e num sábado esta cair numa cova, não fará todo o esforço para tirá-la dali? Ora, quanto mais vale um homem que uma ovelha? Logo, é lícito nos sábados fazer o bem. Então disse ao homem: Estende a mão. Estendeu-a, e ela ficou sã como a outra. Retirando-se, porém, os fariseus conspiravam contra ele sobre como lhe tirariam a vida. Aí essa Bíblia explica o versículo 13. Diz assim: cura completa. Um osso quebra, o médico o imobiliza, e mais tarde a tala ou o gesso é removido. Mas enquanto o osso curava, o membro ferido permanecia imóvel, e agora o paciente precisa trabalhar duro para recuperar a sua força. Um dos aspectos do poder sobrenatural de Jesus é que a pessoa que ele curava não precisava de fisioterapia ou de qualquer tratamento posterior. Eles estavam prontos para as suas funções. Sua cura restaurou imediatamente a sua completa funcionalidade. No campo espiritual, Jesus transforma as pessoas em novos indivíduos, como uma nova vida. Não há espaço para uma área nebulosa, onde as pessoas sejam parcialmente cristãs. Jesus nos transforma de uma vez por todas em uma nova criação. Certifique-se de que as pessoas saibam e que você confia que Jesus não está oferecendo apenas um crescimento espiritual modesto. Ele está transformando a vida de todos aqueles que se recebem a Cristo. Ele está transformando a vida de todos aqueles que recebem a Cristo em uma coisa. Eita, mas fiz a construção da frase nessa Bíblia está estranha. Ele está transformando a vida de todos aqueles que recebem a Cristo em uma nova vida. A nível de contexto, a gente vê aqueles mesmos fariseus que contestaram o fato dos discípulos estarem se alimentando, colhendo espigas para comer no sábado, Jesus vai para a sinagoga deles, justamente, e eles vão junto e com o intuito de pegar Jesus, né, em algum erro. Então, eles ali veem um homem com a mão ressequida e perguntam para Jesus de propósito: Jesus, o que a gente faz com é certo, então, a gente curar alguém no sábado? E se Jesus dissesse que era certo curar, eles teriam um argumento para prender a Jesus. Mas Jesus diz, é certo fazer o bem no sábado. Então, Jesus não infringe as regras do sábado, mas faz o que é certo, mostra para eles que, mais uma vez mostra para eles que a interpretação deles da lei estava errada. E aí o que essa Bíblia destaca é que essa cura que Jesus realizou nesse homem foi uma cura completa, que imediatamente a mão daquele homem se tornou sã como a outra. Então ela ficou totalmente curada. Não teve um processo de cura, ou seja, Jesus não restaurou os ossos dele na posição, mas agora ele ia ter que ganhar musculatura, ganhar força na mão, aprender novamente a mover. E a Bíblia faz um paralelo com a nossa vida espiritual. Inclusive, hoje eu assisti um vídeo bem rapidinho, quando eu estava tomando café, e era uma moça falando assim: você que está na igreja, não saia da igreja. Ah, que eu estou pecando demais, vou sair da igreja. Ah, que eu estou num relacionamento ilícito, não saio da igreja. E ela queria dizer que assim, que é muito difícil voltar, mas meio que como se fosse uma academia de ginástica, que você, se você larga, depois é difícil de voltar para a igreja. E eu assisti aquele vídeo assim, as pessoas dando apoio para ela, mas eu vendo aquilo, eu pensei, gente, mas não está certo, porque ela está querendo usar a igreja como uma muleta, como uma coisa que fica puxando ela o tempo inteiro, mas ali não tem uma disposição real de transformação. Ela não se colocou realmente nas mãos de Cristo. Se você o recebeu como Senhor, você não consegue ficar dentro da igreja e continuar pecando livremente, usando a igreja de muleta. E é o que ele diz aqui, quando Jesus promove uma cura, essa cura é completa. Há transformação, as pessoas percebem essa transformação em você. Então não fique se iludindo de que porque você está dentro da igreja, você realmente foi transformado por Cristo. Jesus está te aceitando no reino dele, como servo dele, porque você está dentro da igreja. Ele diz que naquele dia muitos dirão Senhor, Senhor, e ele vai dizer, não te conheço. Você podia estar dentro da igreja, mas eu não te conheço. Não houve essa cura completa. Vamos continuar a leitura. Jesus se retira. Mas Jesus, sabendo disso, afastou-se dali. Muitos o seguiram e a todos ele curou, advertindo-lhes, porém, que não o expusessem à publicidade, ou seja, que não saíssem contando para as pessoas.
para se cumprir o que foi dito por intermédio do profeta Isaías. Eis aqui o meu servo que escolhi, o meu amado, em quem a minha alma se compraz. Farei repousar sobre ele o meu espírito, e ele anunciará juízo aos gentios. Não contenderá, nem gritará, nem alguém ouvirá nas praças a sua voz. Não esmagará a cana quebrada, nem apagará a torcida que fumega, até que façam vencedor o juízo. E no seu nome esperarão os gentios. Deixa eu ver se a Bíblia explica esse trecho. Sim. Versículo 18 e 21, ela diz assim: essa citação de Isaías demonstra a compreensão de Mateus de que Jesus cumpriu as suas promessas do Antigo Testamento, através do repousar do Espírito, do seu ministério de pregação, da sua humildade, sua misericórdia e o alcance mundial do seu ministério. Então, Mateus, a gente sempre vê ele citando o profeta Isaías e demonstrando que Jesus estava cumprindo as profecias de Isaías, demonstrando que realmente Mateus cria que ele era o Cristo. E nesse trecho, Jesus promove muitas curas novamente, mas ele diz às pessoas para não exporem, não contarem para os outros sobre isso. E Mateus diz que ele fez isso para que se cumprisse essa profecia de Isaías, que ele não viria para contenda, ou seja, Jesus não veio para a guerra. Aquela interpretação dos judeus de que Jesus ia vir como um rei que tomaria o poder ali, o poder governamental da nação, não era para isso que Cristo veio. Ele não veio para a guerra, não veio para a contenda, ele não gritará, nem alguém ouvirá nas praças a sua voz, não esmagará a cana quebrada. Ele não veio para guerras físicas. Por isso ele estava tentando conter a fama dele mesmo, para que as pessoas não viessem já querendo formar um exército e iniciar uma guerra. Vamos continuar. A cura de um endemoniado, cego e mudo. A blasfêmia dos fariseus, Jesus se defende. Então lhe trouxeram um endemoniado, cego e mudo, e ele o curou, passando o mudo a falar e ver. E toda a multidão se admirava e dizia: é este, porventura, o filho de Davi? Mas os fariseus, ouvindo isso, murmuravam: este não expele demônios, senão pelo poder de Beelzebu, maioral dos demônios. Jesus, porém, conhecendo-lhes os pensamentos, disse: todo o reino dividido contra si mesmo ficará deserto, e toda a cidade ou casa dividida contra si mesma não subsistirá. Se Satanás espelha Satanás, dividido está contra si mesmo. Como, pois, subsistirá o seu reino? E se eu expulso demônios por Beelzebu, por quem os expulsam vossos filhos? Por isso eles mesmos serão os vossos juízes. Se, porém, eu expulso demônios pelo Espírito de Deus, certamente é chegado o reino de Deus sobre vós. Ou, como pode alguém entrar na casa do valente e roubar-lhes os bens sem primeiro amarrá-lo? E então lhe saqueará a casa. Quem não é por mim é contra mim, e quem comigo não ajunta, espalha. Por isso vos declaro, todo pecado e blasfêmia serão perdoados aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito não será perdoada. Se alguém proferir alguma palavra contra o Filho do Homem, ser-lhe-á perdoado. Mas se alguém falar contra o Espírito Santo, não lhe será isso perdoado, nem neste mundo, nem no porvir. Deixa eu ver se está explicado esse trecho. Até o 32, tem. Do 22 ao 32. Jesus havia dito a João anteriormente que o seu ministério era confirmado pelo fato de que cegos estavam recuperando a visão e outros milagres de cura estavam acontecendo. Tais realizações eram indicadores claros de que Jesus podia mesmo ser o Messias prometido. Devido aos milagres inegáveis de Jesus, os líderes religiosos invejosos não podiam fazer nada além de espalhar mentiras, como as de que Jesus era um servo de Satanás. Jesus respondeu à acusação absurda deles e os advertiu a respeito do perigo de continuarem mentindo sobre as obras de Jesus realizadas pelo Espírito Santo. Jesus vinha fazendo vários milagres que não dava para negar que eram reais, que as pessoas realmente ficavam curadas, totalmente restauradas. Então, aqueles fariseus, mais uma vez, como aconteceu no capítulo anterior, tentam acusar Jesus de que aquele poder que ele tinha, que era um poder inegável, vinha de Satanás, na verdade, não vinha de Deus. E eles espalhavam essas mentiras, que era o que eles podiam fazer. E Jesus rebate isso com lógica primeiro, né, falando como é que um reino vai ser forte se ele luta contra ele mesmo. Se Satanás expulsa Satanás, como que o reino dele vai subsistir? E depois ele fala, e se o poder pelo qual eu expulso os demônios vem de Satanás, qual poder os seus filhos usam? Ou seja, os religiosos, eles eram chamados em casos de possessão assim para expulsar os demônios.
Então ele fala, se eu expulso, vocês expulsam como? Qual o poder que vocês usam? Deveria ser o mesmo, né? Então ele diz que eles mesmos seriam juízes do que eles estavam falando. E aí vem aquele pecado que todo mundo fica na dúvida, né? O que é a blasfêmia contra o Espírito Santo, que é o único pecado imperdoável que a Bíblia nos diz. A blasfêmia contra o Espírito Santo é o rejeitar a obra do Espírito Santo. Então, se você rejeita a obra do Espírito Santo, você não abre seu coração para Cristo, você não recebe a salvação em Cristo. E esse é o único pecado imperdoável. Quando você morre, quando você parte dessa vida sem ter aceitado a obra do Espírito Santo. É ele que promove o mover no nosso coração. E se você não aceita o Espírito Santo, você não vai ser perdoado. Eu me lembro quando eu era adolescente, às vezes a gente via alguém, não sei, falando em línguas e a gente percebia que não era realmente do Espírito Santo, que era um homem falando embolado. E a gente tinha medo de falar daquela pessoa, de dizer que aquilo ali não estava certo, porque a gente tinha medo de que estivesse blasfemando contra o Espírito Santo. E não é isso o princípio desse pecado. O princípio dele é realmente a rejeição no seu coração, não aceitar Cristo, não aceitar a obra redentora de Cristo no seu coração, o mover que o Espírito Santo promove no seu coração. Vamos lá, o versículo 33. Árvores e seus frutos. Ou fazei a árvore boa e o seu fruto bom, ou a árvore má e o seu fruto mau. Porque pelo fruto se conhece a árvore. Raça de víboras, como podeis falar coisas boas sendo maus? Porque a boca fala do que está cheio o coração. O homem bom tira do tesouro bom coisas boas, mas o homem mau do mau tesouro tira coisas más. Digo-vos que toda palavra frívola que proferirem os homens, dele darão conta no dia do juízo, porque pelas suas palavras será justificado, e pelas suas palavras serás condenado. Essa Bíblia fala aqui sobre isso, a raiz do fruto. Nas interações de Jesus com os religiosos da sua época, vislumbramos a sua vontade para todas as pessoas. Jesus não está interessado apenas em alterar o comportamento. Ele não quer que as pessoas apenas digam e façam coisas corretas. Ele quer criar novos corações, com frutos de boas obras e arrependimento, irrompendo a partir deles. Como uma árvore que produz frutos coerentes com quem e o que são. Jesus transforma as pessoas e certamente carregamos o fruto dessa mudança em nosso entusiasmo e comportamento. Não se iluda achando que alguém que insiste em viver como o diabo pode desfrutar de todas as bênçãos de Deus, incluindo o céu. Nossas obras e ações revelarão o fundamento da nossa vida. O que suas obras e suas ações dizem a respeito da fonte da sua vida espiritual? É o que eu falei um pouco sobre a menina. Não adianta estar dentro da igreja se o seu coração, se a sua fonte são as coisas desse mundo, são os seus próprios prazeres. Se a sua fonte é Satanás, não adianta você estar dentro da igreja. Versículo 38, o sinal de Jonas. Então alguns escribas e fariseus replicaram: Mestre, queremos ver da tua parte algum sinal. Ele, porém, respondeu: Uma geração má e adúltera pede um sinal, mas nenhum sinal lhe será dado, senão o do profeta Jonas. Porque assim como esteve Jonas 3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe, assim o Filho do Homem estará 3 dias e 3 noites no coração da terra. Ninivitas se levantarão no juízo com esta geração e a condenarão, porque se arrependeram com a pregação de Jonas. E eis aqui está quem é maior do que Jonas. A rainha do sul se levantará no juízo com esta geração e a condenará, porque veio dos confins da terra para ouvir a sabedoria de Salomão. E eis aqui está quem é maior do que Salomão. Explicação da Bíblia. Jesus havia realizado muitos sinais, mas por causa da sua natureza má, os líderes religiosos ainda não haviam sido persuadidos da verdadeira identidade de Jesus. Até mesmo os pedidos por mais provas do seu poder eram fruto da sua natureza má. Se depois de tantos sinais já realizados por Jesus, eles ainda não haviam compreendido que ele era o Filho de Deus, que sinais mais Jesus deveria ainda dar? Jesus já tinha acalmado uma tempestade no mar, Jesus já tinha feito um homem andar sobre o mar, Jesus já tinha multiplicado pães e peixes, já tinha curado diversas e diversas pessoas, expulsado o demônio. Que sinais mais eles queriam? Não tinha sinais suficientes para que eles mudassem. Sabe por quê? Porque eles já estavam ali com a decisão tomada. Eles já tinham decidido em seus corações que não aceitariam a Jesus.
E por isso Jesus fala, não vai ter mais nenhum sinal, a não ser o de Jonas. Jonas, inclusive, para quem for contar a história de Jonas, ele é um tipo de Jesus no Antigo Testamento, assim que a gente fala das pessoas que apontam para Jesus. E Jesus aqui já anunciou para eles que ele ficaria 3 dias morto e que ressuscitaria. Mas seus corações fechados não compreenderam. E Jesus diz que os ninivitas condenariam os fariseus porque eles lá acreditaram em Jonas e eles ali, com o próprio Filho de Deus, não conseguiam acreditar. A rainha de Sabá veio de longe porque acreditou na sabedoria de Salomão e eles ali, vendo o Deus encarnado, maior do que Salomão, não conseguiam acreditar. Isso tudo serviria de condenação para eles. E isso não fica só lá atrás, não. Isso é para nós hoje em dia, porque o mesmo espírito que agia entre eles naquele tempo está entre nós hoje. A estratégia de Satanás, 43. Quando o espírito mundo sai do homem, anda por lugares áridos procurando repouso, porém não o encontra. Por isso diz: voltarei para minha casa, de onde saí, e tendo voltado a encontrar vazia, varrida e ornamentada, então vai e leva consigo outros 7 espíritos piores do que ele, e entrando habitam ali. E o último estado daquele homem torna-se pior do que o primeiro. Assim também acontecerá a esta geração perversa. Sobre esse trecho eu não vou comentar, porque a Bíblia também não tem comentário, e é um assunto que merece um estudo mais aprofundado, né, sobre Satanás, sobre a natureza de Satanás, um estudo que eu não tenho base para trazer. Mas o que a gente tira daqui é que aquele de quem foi expulso um espírito imundo, esse deve preencher a casa. Preencher com o quê? Com o que repele o espírito imundo, ou seja, a palavra de Deus, o próprio Cristo no seu coração. Se a casa continuar vazia, Satanás vai voltar e ainda pior. Continuando a família de Deus, versículo 46. Falava ainda Jesus ao povo, e eis que sua mãe e seus irmãos estavam do lado de fora procurando falar-lhe. Alguém lhe disse: tua mãe e teus irmãos estão lá fora e querem falar-te. Porém, ele respondeu ao que lhe trouxeram o aviso: quem é minha mãe e quem são meus irmãos? Estendendo a mão para os discípulos, disse: eis minha mãe e meus irmãos, porque qualquer que fizer a vontade de meu Pai celeste, esse é meu irmão, irmã e mãe. Jesus tinha meios irmãos, o que torna mais provável que Maria e José tinham tido outros filhos. Entretanto, como José desaparece de cena, pode ser que ele tenha sido mais velho quando casou com Maria. É possível que algum ou todos esses meus irmãos tenham sido de um casamento anterior de José. Sem levar isso em conta, Jesus assegura que aqueles que fazem a vontade de Deus são seus parentes mais próximos. Bom, nesse trecho que a gente pode entender que Jesus não rejeitava a sua família de sangue, porque não é isso que a Bíblia nos ensina. Como eu disse em alguns devocionais atrás, às vezes Jesus usa uma situação de uma maneira exagerada para que a gente compreenda o princípio por trás daquela ação. Ele quer dizer, então, que são sua família, todos aqueles que fazem a vontade de Deus. Daí todos nós nos tornamos parentes, irmãos, co-herdeiros com Deus, com Cristo. E é isso, gente. Está feita a leitura de todo o capítulo, toda a explicação, um capítulo bem grandinho. Falamos bastante, então vou fazer minhas anotações aqui, resumindo tudo isso que a gente aprendeu hoje e já já volto com vocês. Bom, gente, então eu vou à leitura. Mateus 12. O que mais observamos em Mateus 12 é Jesus ensinando sobre a correta interpretação das leis de Moisés. Os fariseus procuravam derrubar e condenar a Cristo, provando que ele não cumpria a lei. Mas eles não conseguiam provar, porque Jesus sempre rebatia suas acusações, abrindo seus olhos para a verdadeira interpretação dessa lei. Entre outros ensinamentos, quero destacar que Jesus repetidas vezes ensina a importância de agir com misericórdia. E ele não só fala, mas também o faz, realizando curas, expelindo demônios, ensinando a viver sem depender da sua presença. Isso foi uma coisa que agora eu relendo aqui, eu me
toquei dessa verdade dentro desse capítulo. Jesus ensina aquelas pessoas a viverem sem depender dele. Então, se ele expelir o demônio, ele ensina que Satanás tem uma estratégia. Então, como você deve fazer para que esses demônios não voltem? Porque ele não estaria ali presente fisicamente para ficar expulsando o demônio toda vez que ele voltasse. Ensina também como deve ser a vida daquele que foi transformado. Fala da árvore e seus frutos. Quem foi transformado verdadeiramente vai ter os frutos bons. Então, ele ensina como eles devem viver sem depender dele ali, né, como uma espécie de babá perto deles. E encerra falando da família de Deus. Ou seja, nos tornamos família quando todos cumprimos os mandamentos de Deus. E é isso, vamos às nossas orações, porque é nesse momento que o nosso relacionamento com Deus se fortalece.